enquanto você está aí dizimando ou ofertando, nós queremos lembrar aqui como Deus nesta manhã está chegando até nós, a forma como Ele está manifestando pelo Espírito Santo, como a presença de Deus nos envolve, como é grande o amor do Senhor por nós. Eu quero confirmar e declarar para você que os seus braços estão sobre nós nesta manhã. Ele está nos envolvendo com o seu amor. A luz do Senhor, a luz do seu rosto está iluminando os nossos corações nesta manhã. As mãos do Senhor estão tocando as nossas vidas. O Senhor está dizendo a cada um: sê forte, eu sou com você, eu sou contigo, eu não te solto, não temas, eu sempre estarei com você. E o Senhor ainda está abrindo, liberando a sua palavra, para que os nossos corações sejam aquecidos com a verdade que vem de Deus, iluminando as nossas vidas para que tenhamos entendimento, clareza daquilo que é agradável aos olhos do Senhor, daquilo que é da sua vontade, daquilo que preenche o desejo do seu coração ou os seus propósitos. Porque Deus, como Pai que é, não deseja que nós andemos na dúvida, ou com medo, ou na ignorância. Pelo contrário, que nós tenhamos clareza da vontade dEle, e que possamos com alegria a cada dia, ou em todo tempo, gozar da comunhão do Senhor, da comunhão desse Pai Celestial tão amoroso, que deu o seu Filho Jesus por todos nós, que não poupou o seu único Filho por todos nós, antes nos entregou para que pudéssemos ser encontrados e reconciliados com Ele. Aleluia, glória a Deus. Esta manhã eu quero compartilhar uma palavra. Estou consciente do horário, peço desculpas por alguns inconvenientes técnicos que nós tivemos, mas estamos diante do Senhor, estamos cultuando ao Senhor, como diz a palavra, em espírito e em verdade. Nossos corações se alegram por estarmos reunidos como igreja perante o Senhor. Há alguns domingos atrás eu falei de que aqui nesse púlpito, que a igreja ela tem um chamado, uma vocação e uma missão. Hoje eu quero me fixar a respeito do chamado da igreja, o chamado que é de cada um e ao mesmo tempo de todos nós. A Bíblia fala diversas coisas sobre isso, tem muitos textos que tratam desse assunto, mas eu gostaria de me fixar naquilo que eu julgo mais essencial. Então, eu vou falar menos e deixar que a palavra fale mais ao seu coração nesta manhã. Então, vamos usar os textos bíblicos que vão esclarecer para nós qual é a vontade do Senhor e o que a Bíblia diz de essencial acerca desse assunto. Então, o chamado do Senhor para a sua igreja ou para a sua criação é um chamado para a filiação. Deus determinou que Ele queria ter uma família de muitos e muitos filhos, no qual Jesus é o Filho eterno, é o Filho amado, é o representante, é o exemplo maior, né, do qual Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Então, o nosso chamado é para a filiação. Eu vou abrir aqui em Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 7, onde Paulo fala um pouquinho sobre essa questão do chamado. Romanos, carta de Paulo aos Romanos,
capítulo 1, verso 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, com a obediência, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Outra tradução diz, chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, nós poderíamos ler este verso 7 de uma outra forma. A todos os amados de Deus que estão em São Caetano do Sul, que estão no grande ABC, que estão em São Paulo, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos chamados para pertencer a Jesus, o Filho eterno, nosso Senhor. E também fomos chamados para ser santos, através do sacrifício de Jesus e do Espírito de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, Ele nos santifica, nos dá uma nova condição, nos tira da condição de pecador, de imundos, para uma condição de puros e santificados em Cristo Jesus. Então, isso é parte do chamado, a parte essencial, fundamental do chamado, de desejar que cada um pertença ao seu Filho, como Senhor e Salvador, e que sejamos, ou que tenhamos essa condição de santos. E santos aqui significa puros, limpos, isentos de pecado, mas também separados para Deus, separado para um propósito eterno da parte de Deus Pai. Esse é o significado. Outro ponto que eu quero colocar para você é que o chamado celestial é feito pelo Pai. O chamado é do Pai. O chamado não é dos anjos. O chamado não é de deuses. O chamado não é de uma figura política, de um ditador ou de quem quer que seja, nem o líder de uma religião maior ou mais conhecida que existe ou que existiu. O chamado para pertencer a Jesus, para ser santo, para ser filho ou filha de Deus, vem do próprio Pai. É Ele que está envolvido nesse processo, nesse negócio. Romanos capítulo 8, vamos virar algumas páginas, né? Já que estávamos com a Bíblia aberta na carta aos Romanos. Agora capítulo 8, verso 28 e 29. Aqui você tem esse texto que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
chamados segundo o seu propósito. Esse propósito eterno de fazer com que as suas criaturas se tornassem filhos e filhas e viessem a fazer parte da sua eterna e bendita família. Então, Romanos 8, 28 e 29. Existem outros textos, mas eu não vou ler aqui, porque o nosso tempo está encurtado, mas eu vou deixar para que você possa depois examinar isso durante a semana e compartilhar entre os grupos de comunhão. Agora eu quero destacar alguns pontos muito importantes. Eu disse até agora que o chamado é para... A igreja tem um chamado e esse chamado é para a filiação. Quem faz o chamado é o nosso Pai Celestial. Agora, qual é o motivo? Qual é a razão? Qual é a essência desse chamado, né? É para ser filho, mas o que está envolvido nisso? Então, eu quero te colocar aqui 5 pontos que falam a respeito da essência desse chamado. Primeiro, o chamado é para conhecer o Pai. Deus nos chama a conhecê-lo como Pai. Evangelho de João, capítulo 14, fala a respeito disso. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 6 até o 11. Diz o seguinte: eu vou ler o versículo 5 para dar maior sentido. Disse Tomé, né, ao Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Respondeu-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim, ou que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus, uma das coisas que Jesus veio fazer a esta terra, como Filho eterno de Deus, é revelar o Pai. Os rabinos não faziam isso. Os líderes de Israel não faziam isso. Ainda que tivessem o entendimento que o próprio Antigo Testamento dá, de que Deus é Pai para Israel. Não é? Bom, mas Jesus fez isso de uma maneira nova, de uma maneira muito real, muito contundente, para que os discípulos de Jesus tivessem a plena segurança e certeza de que o Deus que eles criam era o Pai deles, né? E Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus disse: olha, quem vê a mim, vê o Pai, porque as palavras e as obras que eu faço vêm do Pai. Então, o primeiro aspecto do chamado que nos importa entender é conhecer o Pai. Deus enviou a Jesus para que nós pudéssemos conhecer o Pai Celestial, que nos chama à filiação, que nos chama para o seu reino eterno. E na nossa caminhada com Jesus, nosso dia a dia, Deus quer que a gente conheça a Ele como Pai. O objetivo é que nós possamos, à medida que a gente vai conhecendo a Deus como Pai, a gente vai adquirindo a sua imagem, vai adquirindo o seu caráter.
vai adquirindo aquilo que ele é, passa a nós. O Pai transfere a sua imagem para os seus filhos, transfere o seu caráter, transfere a sua personalidade, o jeito de falar, o jeito de ser, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele gosta, o que ele deseja realizar. Tudo aquilo que está no coração do Pai, ele transmite aos seus filhos nessa relação que se estabelece para conhecê-lo através da mediação de Jesus e pelo auxílio do Espírito Santo, naquilo que nós chamamos de oração ou adoração. Através da nossa adoração a Deus, que se faz pelas orações e todas as formas de oração, nós mantemos comunhão com Deus. Nós vamos chegar nisso já já. O outro ponto é estar com o Pai. O chamado de Deus para nós e para a igreja é para estar com o Pai. Vamos lá em Marcos capítulo 3. Vamos procurar aqui os textos dos evangelhos que nos ajudam nesse sentido. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 13. Marcos 3, 13. Novamente eu vou usar aqui a fala de Jesus, né? A pessoa de Jesus. Ele diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Chamou aqueles que ele mesmo quis e vieram para junto dele. O primeiro aspecto do discipulado de Jesus foi separar alguns para vir junto a ele, ou para estar junto dele. Essa era uma condição do discipulado. E essa condição revela que Jesus queria não apenas se revelar como um mestre, né, para os seus discípulos, ensinando as coisas de Deus, mas ele queria mostrar de forma mais íntima o amor do Pai, os caminhos de Deus, a vontade de Deus, as palavras de Deus, o que estava no coração de Deus e que estava no coração dele, Jesus, e que ele queria abrir para os seus discípulos, mas ele precisava trazer esses discípulos para mais pertinho, para um lugar mais próximo, para um lugar mais privado, para uma comunhão mais íntima. É por isso que está escrito aqui que depois, né, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Então, não dependia do mérito deles, nem de coisa alguma que estava nos discípulos. Foi fruto de eleição. Jesus chamou os seus 12, aqui fala dos 12, tá? Não está falando de todos, está falando de 12, que ele separou para um trabalho mais íntimo, mais privado, e vieram para junto dele. Se você ler na sequência, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e para exercer autoridade e expelir demônios. Percebe? Então chamou para um treinamento, para o discipulado prático, né? Mas aí envolve uma relação mais próxima, mais íntima, né? Muito bem, então estar com o Pai faz parte dessa essência do chamado. O outro texto muito importante, que você conhece bem e não pode esquecer, é Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus capítulo 6, verso 6. Hoje, os textos estão sendo aqui procurados, né? Como, na boa forma, Bíblia em papel, em forma de livro, né? E a gente vai buscando o texto, ponto por ponto, página por página. Mateus capítulo 6, verso 6. Eu vou ler, a partir daí. Jesus está dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto,
e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Tu, porém, ele está ensinando como orar. Está dizendo, olha, não faça como os fariseus que ficam aí se exibindo. Quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará, te responderá. É a mesma coisa. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Quando você for falar com o Pai, procure um lugar privativo, que você possa estar sozinho, de forma privada e íntima com o teu Pai. E o quarto, com a porta fechada, simboliza um lugar privativo, é um lugar de intimidade, não é? Dentro dos cômodos da casa. Aí você vai dizer, pastor, mas hoje nós temos a graça de poder falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. E é verdade, não é? A graça de Deus nos tornou sacerdotes e nós somos um templo do Espírito, o Espírito habita em nós, Deus está conosco e nós podemos falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas o que Jesus está dizendo é, busque a intimidade com Deus, busque um lugar privativo, onde você não vai ser molestado ou distraído por coisa alguma, né? E nem vai ser, nada vai te afetar e você também não vai se deixar, não vai se envolver com coisa alguma que te distraia. Porque o Pai ama tanto os seus filhos, e os seus filhos devem amar tanto, e devem valorizar tanto esse momento de comunhão com o seu Pai celestial, que ele deve se revestir de um caráter privativo e de intimidade com esse Pai. É isso que Jesus está dizendo. Então, o chamado de Deus para nós implica em conhecer o Pai, conhecê-lo através de Jesus, conhecê-lo através do Espírito Santo, conhecê-lo através das Escrituras, conhecê-lo através da igreja, da vivência da vida da igreja e dos ministérios que a igreja levanta. São formas pelas quais nós conhecemos o Pai. Né? E também estar com o Pai é muito importante. E engatando já esse ponto com o próximo, fala da intimidade com o Pai. O nosso chamado não é apenas estar com o Pai, mas desenvolver intimidade com esse Pai. João capítulo 14, verso 23, nos ajuda a entender isso. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Vamos lá. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vou ler de novo. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O oposto, o contrário também é verdade. Se alguém não me ama, demonstra isso não guardando a minha palavra. E meu Pai o amará. Quem guarda a palavra do Senhor demonstra amar a Jesus e é alvo do amor do Pai. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem ama Jesus e guarda a palavra de Jesus tem o amor do Pai em si. E Jesus disse, eu prometo, eu estou afirmando que o Pai, nós viremos, o Pai e eu viremos e faremos nele, nesse que me ama, nesse que guarda a minha palavra, faremos nele uma morada. Ora, morada
Jesus não está dizendo, nós viremos, o Pai e eu viremos para ser hóspede. De vez em quando estaremos com Ele. Uma vez por semana, uma vez por mês, para ver como é que Ele está andando. Não fala isso. Nós viremos e faremos morada. Na linguagem do Antigo Testamento, nós viremos e vamos tabernacular. Nós viremos de mala e cuia para ficar com Ele. Porque nós amamos. Aquele que nos ama, que guarda a nossa palavra. Deus ama os seus filhos. E Ele não quer viver num palácio lá nos céus, enquanto seus filhos estão dando um duro danado aqui na terra. Deus quer estar o tempo todo com os seus filhos. O Pai ama os filhos. Quer que os seus filhos conheçam a sua palavra, a sua vontade. E andem nessa vontade que é do Pai. E o Pai e o Filho nos ama tanto, tanto. Porque o Pai, determinou que o Filho viesse e se sacrificasse por todos. E o colocou como cabeça da família e do reino. E Jesus nos amou tanto que cumpriu a vontade do Pai. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não vá para o inferno, não seja eternamente condenado. Não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, intimidade com o Pai é a presença do Pai e do Filho em nós. Mas o Espírito Santo habita em nós. Então, a vontade de Deus é que a Trindade esteja em nós, habitando. Pode haver depressão numa pessoa que tem a Trindade habitando nela? Pode haver morte? Pode haver enfermidade que se sustente? Pode haver mentira, engano, hipocrisia, falsidade. Quanto mais? Vou parar aqui. Você já entendeu. Não pode. Deus é Deus dos céus. Salomão disse, os céus dos céus não podem te conter, ó Senhor. Mas Deus, o Pai, o nosso Pai, decidiu, falou, os céus dos céus não podem me conter, mas eu quero habitar no coração dos meus filhos. Aleluia! Cabe o Pai, o Filho e o Espírito Santo no coração daquele que Ele recria. Não é o coração perverso, aquele coração natural, adâmico, é o coração recriado por Jesus, recriado pelo Espírito. Aleluia! Glória a Deus. Então, o chamado é para desenvolver intimidade com o Pai. Intimidade significa ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade, aprender a conhecer os seus caminhos. Leia lá Deuteronômio capítulo 6, você vai entender um pouquinho. Vamos para frente. O outro ponto que faz parte do chamado é servir ao Pai. O filhinho vai crescendo, os filhinhos de Deus vão crescendo e vão aprendendo a conhecer o Pai, né? Como o Pai age. Jesus fez isso, Ele serviu ao seu Pai, falou as palavras do Pai, ensinou as palavras do Pai, fez as obras que Ele via o Pai fazer. Falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual das obras que eu faço, vocês não estão concordando? Vocês estão me julgando por essas obras. Então, servir ao Pai faz parte do chamado. E eu quero ler João capítulo 5. João capítulo 5, verso 19. Vamos lá, está tudo aqui nos evangelhos. João 5, 19 e 20. Então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo,
senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este faz, ou tudo aquilo que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Nesse chamado, nessa intimidade, Deus quer nos revelar não apenas o que Ele é, mas as suas obras, o que Ele faz, o que Ele é capaz. E as suas obras são feitas em amor, em justiça, em misericórdia. Deus quer usar a vida dos seus filhos aqui na terra, no seu dia a dia, para revelar o Pai Celestial que faz obras de misericórdia, obras de justiça e de graça àqueles que estão próximos de nós. A gente pode fazer isso quando a gente vê em Deus que Ele faz. Nós, como filhos, vamos imitá-lo. Então, servir ao Pai faz parte desse chamado. Servir ao Pai é simplesmente refletir a vontade dEle em nós e através de nós. Dá para pegar isso? Isso faz parte do chamado. E por último, faz parte do chamado de Deus para a filiação, né, do nosso Pai, receber a herança eterna. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Vamos lá. Quem achou, diga amém. E quem não achou, a gente tem um pouquinho de paciência para esperar. 8:17 diz a seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Existem outros textos que falam sobre isso, mas eu vou me abster de ler, né? Então, receber a herança eterna faz parte desse chamado. O chamado está firmado. Quero te dar uma outra informação importante, que eu não vou poder ir longe com isto. O chamado de Deus, né, através de Jesus, está firmado ou estabelecido por uma aliança eterna. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 20, porém eu não vou ler. E quero lembrar a vocês que a aliança é a forma como o Criador e o nosso Pai Celestial estabeleceu ou determinou relacionar com as suas criaturas. Assim Ele fez com Adão, assim Ele fez com Noé, assim Ele fez com Abraão, assim Ele fez com o povo de Israel, assim Ele fez com Davi, com Jesus e com a igreja. Jesus estabeleceu uma nova aliança, né, para a igreja. É uma aliança que Deus já tinha com Ele. Ele cumpriu esta aliança. E estabelece para a igreja que é o seu corpo. A antiga aliança, foi estabelecida com o povo de Israel, mas ela foi pré-estabelecida lá com Abraão, né? E quando aconteceu com o povo de Israel, foi uma consequência daquilo que já estava previsto anteriormente. Então, eu estou falando isso para que você não compreenda que a aliança é um fator essencial. Quando nós tomamos a ceia, relembramos da nova aliança, o sacrifício de Jesus, nós estamos relembrando de algo que o Pai estabeleceu. E o Pai
faz a sua relação, né, com a sua criação, e especialmente com os seus filhos, debaixo de aliança. Desta forma, ele manifesta uma segurança e uma estabilidade em todas as suas promessas. A Bíblia tem inúmeras promessas de Deus, e todas elas estão baseadas em alguma aliança. Então, os filhos podem ter a convicção, a forte convicção, de que Deus é o nosso Pai, e que Ele faz o que faz, e fala o que fala, e promete o que promete, e cumpre o que diz, porque Ele estabelece alianças. Aleluia. E esta aliança em que nós estamos, ela é eterna. Se você tem dúvida, vai ler Apocalipse, capítulo 21 e 22. Vai ler o livro de Hebreus. Você vai entender como ela é eterna. Amados, o tempo está avançando e eu estou aqui já concluindo. Eu quero ler apenas mais um texto que nos ajuda nesse sentido. Então eu vou aqui fazer um resumo do que eu falei. O meu tema aqui é o chamado, né? O chamado de Deus para a igreja. O chamado é para a filiação, para alcançar filhos e filhas, né? Ou trazer filhos e filhas à luz, né? Através da salvação e para o reino de Deus. O chamado é feito pelo nosso Pai Celestial. O chamado consiste em conhecer o Pai, em estar com o Pai, em desenvolver intimidade com o Pai, em servir ao Pai e, finalmente, receber a herança eterna que o Pai disponibilizou para os seus filhos. O chamado está firmado, está estabelecido por uma aliança eterna. Glória a Deus. Basicamente é isso que eu coloquei para você. Os textos nos ajudam a entender isso, não é? E eles podem e devem ser consultados e buscados outros textos. Procure compreender isso melhor. Se isso é tão importante para nós, amados, não seja mesquinho, espiritualmente falando. Não leia apenas os textos que eu estou passando para você, ou que vai estar no resumo depois, disponível para cada grupo de comunhão. Vá à frente, pesquise mais, conheça mais, entenda mais. E vamos fazer algo mais, que é essencial. Vamos orar acerca disso. Vamos buscar a Deus sobre isso. Diga para o Senhor: Senhor, eu ouvi a Tua palavra nesse domingo, que o pastor compartilhou para nós. Mas agora eu quero buscar, eu mesmo quero buscar. Eu mesmo quero encontrar mais. Eu quero entender isso melhor. Conscientiza o meu coração. Fala mais comigo. O pastor falou a palavra para a igreja, mas agora eu quero que o Espírito Santo fale comigo. Eu quero ouvir a Tua voz, ó Pai, tratando comigo, mostrando, me dando clareza, me enchendo dessa verdade, porque eu quero andar nesse caminho. Eu quero responder plenamente, conscientemente, o Teu chamado. Eu não disse antes, mas a palavra chamado lá, no texto de Romanos capítulo 1, pode ser traduzida como convocação. Chamado ou convocação. Deus não faz convite para a sua criação. Deus não cria um evento em Jesus e diz: ó, se você achar que é importante, vai lá, vai ouvir. Deus não faz isso, não. Deus é Criador, Deus é Senhor, Deus é Pai. Ele chama, Ele convoca as suas criaturas. Quem ouvir, através do Evangelho, vai entrar em tudo aquilo que Ele preparou. Quem ouvir e não atender, o amor de Deus é poderoso para insistir, para insistir, para insistir. Ninguém será condenado
Porque Deus foi injusto, porque Deus esqueceu da sua vida, porque Deus não deu bola, não atentou para quando você estava na pior. Deus não vai. Deus é amoroso, Deus é misericordioso demais para permitir que as suas criaturas sejam condenadas eternamente. Tem muita gente falando besteira, falando abobrinha, porque não conhece a palavra, porque não sabe das coisas espirituais, não entende nada do amor de Deus. Entende das coisas da terra, mas não entende das coisas dos céus. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, vamos ler para encerrar este texto, né? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Tem um texto aqui que você precisa não apenas ouvir ou ler, você precisa estudar. Um texto maravilhoso. Capítulo 1, verso 9 até o versículo 12. Diz assim, Paulo está escrevendo aos colossenses, aos cristãos, né, que haviam se convertido a Jesus. E ele vai mostrar aqui, por esta fala, que ele está orando por esse povo. Veja só qual é a oração que Paulo está fazendo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Primeira coisa que Paulo está orando. Nós estamos orando para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque Paulo entendia que essa era a primeira necessidade dos cristãos. Conheçam qual é a vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor. Então, entender a vontade de Deus, através de sabedoria, de compreensão espiritual, vai de encontro a um tipo de vida, a uma vivência, a um comportamento que agrada a Deus, ou agrada ao Pai. E para que fazer a vontade de Deus? Para que agradar ao Senhor? Ele diz assim, digno, a fim de que você, de viverdes de modo digno do Senhor, Ele é Pai, nós somos filhos. Ele quer que os seus filhos andem com uma dignidade de que são filhos de Deus, filhos desse Pai bendito. Então, do modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando nós buscamos a vontade de Deus, através da sabedoria e do entendimento espiritual, né, que vem pela palavra, pelas Escrituras, pelo Espírito, pelo conhecimento que a igreja traz no ministério de ensino, não é? Quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, nós vamos aprender a viver de um modo digno do Senhor. Vamos nos comportar como filhos e filhas amadas de Deus, que anda segundo a vontade dEle, que honra o Pai que nós temos, que honra a Jesus, o Senhor e Salvador que nós temos. E esta forma de viver vai produzir frutos que trazem glória para Deus, boas obras, crescimento no conhecimento da vontade de Deus, no conhecimento de Deus. Então, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, seguindo a sabedoria dos céus, o conhecimento da palavra, além de nosso comportamento gerar frutos, fazer boas obras, não é? Agirmos de acordo com a vontade que agrada a Deus, nós também vamos experimentar o conhecimento de Deus. Ou seja, o fato de nós cumprirmos a vontade de Deus, ou obedecermos a palavra, andarmos na palavra, vai resultar em conhecer a Deus. Quem anda na palavra, reflete que ama o Senhor. Quem ama o Senhor e anda na palavra, vai descobrir quem é o Senhor. Ou seja,
quem anda na palavra vai entender o caráter de Deus, vai entender o coração de Deus. Então, se você prestar bem atenção, Paulo começa orando para que os crentes da cidade de Colossos tivessem uma abundância do conhecimento da vontade de Deus. Isso desata um processo. E o final desse processo é que, se você conhecer a vontade de Deus e andar nessa vontade, você de fato conhecerá quem é Deus, quem é o Senhor, qual é o coração dele, qual é o caráter dele, quais os seus atributos. Então, esse é o propósito dos filhos. Ou melhor, é o propósito do Pai para os seus filhos. Então, eu não quero apenas pedir porque você leia esse texto, eu quero que você estude esse texto, que você ore sobre ele. Melhor ainda, eu quero que você, estou propondo isso para a igreja, eu já fiz isso no passado e estou voltando a fazer. Ore usando esta oração. Não sabe como fazer? Fala: Senhor, eu estou diante de Ti. Você pode orar tudo o que você tem que fazer. Tem que orar. Pois diga: Senhor, segundo esta palavra, eu oro para que o Senhor me encha do conhecimento da sua vontade. Eu oro para que o Senhor abra as suas escrituras e os meus ouvidos, para que eu compreenda a tua vontade com sabedoria, com entendimento, com inteligência, com discernimento. Porque eu quero fazer a sua vontade. Ajuda-me a fazer a sua vontade. E fazendo a sua vontade, ajude-me a andar de modo que seja agradável ao Senhor. Como um filho que é bem instruído quer andar de modo que agrade os seus pais, que possa refletir a boa educação, o bom cuidado que os seus pais estão dando para essa criança. Não é assim no natural? E também no espiritual. Eu quero andar segundo a tua vontade para agradar ao Senhor. Fazer boas obras, porque boas obras é o que Deus faz. Quero frutificar, quero que minha vida possa refletir o amor e o caráter do Senhor. Me ajuda a andar na tua vontade para que eu te conheça. Senhor, eu quero te conhecer. E o caminho que Deus deu para os seus filhos conhecê-lo é andando na sua vontade, conhecendo a sua palavra, amando ao Senhor de todo o coração e servindo ao Senhor dia após dia. É desta forma que nós vamos conhecer a Deus diretamente, sem interferências, sem segundas mãos, etc. Lembra do texto de Mateus 7? Que Jesus vai dizer: naquele dia muitos vão chegar a mim e vão dizer: Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo em teu nome e tal. Não vos conheço, nunca vi vocês, não sei quem vocês são, cai fora. Quem é que Deus conhece? Deus conhece os seus filhos, mas os seus filhos andam com Ele, estão com Ele, têm intimidade com Ele, aprendem a fazer a sua vontade, servem a Ele e estão amando a conhecê-lo e fazer a vontade dEle. Esta é a essência do chamado de Deus para a igreja e do chamado de Deus para cada um de nós. Se você não sabia, agora já sabe. Por isso eu estou te pedindo, leia os textos, estude, ore a respeito disto. Se esse é um assunto novo para você, faça isso com mais afinco. Se você já tinha ouvido sobre isso, etc., volte a estudar, volte a ler, peça para o Espírito Santo te esclarecer. Porque isto aqui é algo tão essencial para a vida cristã, tão essencial para aqueles que estão ligados a Jesus, que não tem como, sabe? Não tem opção. Ou é isso ou não é isso. Porque esse é o chamado, essa é a convocação que Deus Pai fez um dia para nós, quando nós dissemos: eu quero Jesus, eu quero me batizar. E de lá para cá é um processo. Se esse processo caminhou muito pouco,
se esse processo tem sido perturbado por tantos incidentes, né? Por tantas coisas que têm acontecido na tua vida, é hora de dizer: Senhor, eu quero dar um basta, eu quero que essa realidade tome conta da minha vida, eu quero preencher a tua convocação, eu quero preencher completamente o teu chamado, eu quero que essa realidade do chamado do Senhor, como o Senhor fez em Jesus, e Ele cumpriu o chamado que o Pai deu a Ele, a Jesus, eu também quero cumprir nesta terra. Porque eu sei que não é nas minhas forças, não é na minha sabedoria, não é nas minhas artimanhas, não é na minha expertise, não é nos meus recursos, é nos recursos, na graça infinita, no amor poderoso, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão contentes por ter sido chamados pelo Senhor? Levante a sua mão. O Deus Pai, o Deus que criou o universo, um dia te convocou para esta realidade, para andar nesta realidade. Porque Ele quer que você o conheça como Pai. Pai. Deus Pai. Deus eterno. Criador, não apenas dos céus e da terra, mas Criador de novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, nem gemido, nem morte, nem enfermidade, nem choro, nem ranger de dentes. Deus te chama, e Deus me chama para novos céus e nova terra. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o chamado para você, queridos. E tanto quanto depender da vontade de Deus e da força que Ele nos dá, nós vamos trabalhar para que isso cresça e se desenvolva a cada dia. Aleluia. Eu não tenho outro emprego. Eu não tenho outro chamado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Fique em pé. Nós vamos colocar esse momento diante do Senhor. Glórias a Ti, Pai. Como o Senhor é bom. Como os caminhos de Deus. Como Deus é sábio em seus projetos, em seus planos, em seus propósitos. Você fala: olha, eu olho isso aí, eu acho isso uma coisa tão grande, tão imensa, tão maravilhosa, eu não dou conta disso. Você e eu não vamos dar conta nunca. Isso só acontece pelo poder de Deus que habita e age em nós. Amém? Mas Deus conta com o nosso coração. Você tem que dizer: eu aceito, Senhor. Eu aceito o teu chamado. Eu aceito a tua convocação. Eu respondo positivamente a esse chamado. Pai Celeste, no nome de Jesus, te louvamos por esta hora bendita, te louvamos pela tua palavra. Agradecemos pelo mover do teu Espírito em nossos corações, também em nosso meio. Só o Senhor sabe, de fato, até onde o Senhor vai levar a sua obra em nós, até onde o Senhor quer chegar. Mas nesta manhã, diante da tua palavra, nós apresentamos os nossos corações. E nós declaramos de coração: Senhor, eu aceito o teu chamado. E agora eu vou colocar isso para você, meu irmão. Se você aceita esse chamado, ainda falando: mas já aceitei. Então confirma. Confirma. Diga para o Senhor: Senhor, eu aceito esse chamado. Eu aceito esta convocação. Eu confirmo, Senhor, que é da vontade no meu coração responder positivamente a essa convocação, a esse chamado. Eu quero andar nesse caminho. Eu quero passar por esse processo. Eu quero chegar até o final desse processo. Eu quero que a vontade do Senhor esteja na minha vida. E eu quero me tornar como filho e filha, cheio do conhecimento desse Deus maravilhoso que me alcançou através de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém e amém.